Bom, na Nigéria, os Vingadores ficam sabendo de um possível ataque do Ossos Cruzados e ambos se misturam na periferia para observar o movimento. Enquanto a equipe espiona, o Capitão América avista um caminhão de lixo suspeito e pede ao Falcão para enviar um de seus drones e investigar. Quando o drone entra sob o veículo, Sam ativa o raio-x e descobre que o motorista está armado e que o caminhão está acima do peso máximo. Ao se aproximar de uma base militar, o motorista abandona o caminhão, que derruba a barricada e abre caminho para um grupo de criminosos invadirem. Após apagar os soldados com gás sonífero, os bandidos entram no prédio e roubam um frasco de uma arma biológica do laboratório do terceiro andar. Nesse momento, os Vingadores entram em ação e começam a lutar contra os soldados do lado de fora, nocauteando-os um a um. Com o caminho livre, o Capitão América vai até o laboratório e pede a Wanda para remover o gás com seus poderes. Contudo, ele percebe que Ossos Cruzados já pegou o objeto e caiu fora do lugar. Viúva Negra persegue os criminosos em sua moto, mas é pega pelo vilão, que a joga dentro de um carro blindado, junto com uma granada. Natasha pensa rápido e usa um dos criminosos como escudo humano para se proteger da explosão. Enquanto isso, Ossos Cruzados entrega o frasco a um de seus soldados e ordena que o grupo se separe. Na feira próxima, os bandidos tiram seus equipamentos e se misturam à multidão. O Capitão América é atingido por uma bomba adesiva no escudo e precisa lançá-lo ao alto antes da explosão. Logo depois, ele enfrenta os Ossos Cruzados num X1 no meio da multidão. Natasha consegue derrotar os dois criminosos ao mesmo tempo e enfrenta o terceiro, que ameaça usar a arma biológica contra ela. Com a ajuda do drone do Falcão, ela derruba o bandido e recupera o frasco antes que caia no chão. Enquanto isso, Steve derrota Ossos Cruzados e exige saber quem é o comprador. O vilão revela que foi Bucky Barnes, o soldado invernal, e em um último ato tenta se explodir e levar Steve junto com ele. Porém, Wanda intervém, jogando o vilão para cima e causando uma baita destruição, desvivendo todos no prédio acima. Após esse evento, Tony Stark dá uma palestra para estudantes da universidade e anuncia financiamento para todos os seus projetos. Ao sair, ele encontra uma mulher que lhe entrega uma foto de seu filho. O jovem se foi durante a luta contra Ultron, na Batalha de Sokovia. Ela o acusa de ser responsável pela tragédia e afirma que ele não é um herói. Na sede dos Vingadores, Stark apresenta o General Ross, que é agora secretário de Estado, e ele explica que 117 países aprovaram o Tratado de Sokovia. Esse tratado nacionaliza os Vingadores, permitindo que atuem apenas sob a autorização da ONU. Steve protesta, mas Ross insiste que, se não concordarem, serão proibidos de continuar operando. Após a saída do secretário, os Vingadores debatem o que fazer. Steve lidera o grupo contra o tratado, enquanto Tony, abalado pela culpa, defende a necessidade de assumir suas responsabilidades. Durante a discussão, Steve recebe uma mensagem informando que Peggy Carter, o grande amor da sua vida, infelizmente partiu de velhice enquanto dormia. Ele deixa tudo para ir ao funeral e, em lágrimas, carrega o caixão. Depois assiste Sharon Carter fazer um discurso emocionante. Após a cerimônia, Natasha conversa com ele e revela que já assinou o tratado e que está indo para Viena para participar da validação do acordo. Já em Viena, a senhorita Romanoff conhece o príncipe T'Challa de Wakanda antes da reunião começar. Durante o discurso do rei T'Chaka, seu pai, o rapaz percebe um movimento suspeito do lado de fora. Ele tenta alertar a todos, mas não consegue evitar que seu pai seja desvivido na explosão. Nos Estados Unidos, Steve descobre pela mídia que Bucky foi responsabilizado pelo ataque. Seguindo as pistas arranjadas por Sharon Carter, o Capitão América consegue localizar o apartamento de Bucky e decide ir até lá para conversar com o cara. Ao vê-lo, Bucky afirma que não estava em Viena e que não faz mais esse tipo de coisa. De repente, granadas são lançadas pela janela e a Interpol invade o local. O Capitão América se vê forçado a proteger seu velho amigo. Apesar do treinamento dos agentes, os soldados não são páreo para Bucky, que derruba uma
após o outro enquanto desce pelas escadas. Com o caminho livre, Barnes pula para o topo de um prédio, onde é atacado pelo Pantera Negra. Sem interesse em lutar, Bucky apenas se esquiva e continua fugindo pelas ruas da cidade, sendo perseguido por uma penca de gente. No meio da fuga, Steve rouba um carro da polícia e vai atrás de Bucky, mas o Pantera Negra percebe e decide pegar carona no veículo. Nesse momento, Bucky rouba uma moto e continua sua fuga motorizada. T'Challa pula sobre ele, mas Barnes consegue usar seu braço de aço para retornar ao controle e jogar o Pantera para trás. Em seguida, o super soldado explode o teto de um túnel com uma granada para bloquear a passagem. Apesar disso, T'Challa continua na perseguição e quase elimina Bucky, sendo impedido no último segundo pelo Capitão América. A polícia finalmente chega, acompanhada de Rhodes, e o máquina de combate em seguida prende todo mundo. Na sede de defesa austríaca, um psiquiatra é enviado para interrogar Bucky. Enquanto isso, o entregador deixa um pacote para um funcionário de uma empresa de energia. Assim que recebe a notificação da entrega, o psiquiatra ativa um mecanismo que causa uma explosão, cortando a eletricidade em toda a cidade. Com a energia cortada, os policiais correm para deter Bucky. Nesse momento, o psiquiatra revela o seu verdadeiro plano, usando um livro com palavras que colocam Bucky sob o seu controle. Barnes apaga Sam e depois pega Steve e o joga do buraco do elevador. Tony tenta enfrentar Bucky sozinho, mas sem sua armadura é rapidamente derrotado. T'Challa assume o combate, mas Bucky consegue escapar e se dirige ao helicóptero do prédio. O Capitão América chega a tempo e impede a decolagem, segurando o helicóptero com as próprias mãos. Bucky tenta derrubá-lo, jogando a aeronave sobre ele. E no momento seguinte, os dois caem em um canal e Steve salva o amigo inconsciente. Enquanto isso, não muito longe dali, o psiquiatra disfarçado, revelado como Barão Zemo, assiste ao noticiário e decide partir para Moscou. Quando Bucky recobra a consciência, Steve pergunta o que Zemo queria. Barnes revela que ele buscava por informações sobre uma missão de 1991, quando o Soldado Invernal interceptou um carregamento de super soro. E conta que além dele, existem mais 5 soldados invernais da Hydra em hibernação numa base da Sibéria. Preocupados que Zemo possa querer controlar essa galera, Steve sugere ligar para Tony, mas Sam diz que é melhor seguirem sozinhos. Sem saber dessas descobertas, Tony discute com o General Ross, afirmando que agora vê Steve como um inimigo e que não hesitará em detê-lo. Stark decide lidar com a situação por conta própria e busca reforços visitando Peter Parker. Ele recruta o jovem herói, oferecendo melhorias no traje do Homem-Aranha. Na base dos Vingadores, Clint, o Gavião Arqueiro, aparece para resgatar Wanda Maximoff. Visão tenta impedi-los, mas Wanda usa seus poderes para imobilizá-lo, afundando em vários andares do prédio. Com Wanda e Clint agora unidos a Steve, eles recrutam o Homem-Formiga e descobrem que o aeroporto local está sendo evacuado, indicando que o Homem de Ferro está por ali. Steve tenta convencer Tony de que Zemo é o verdadeiro culpado, mas Stark não acredita. Ele manda que o Homem-Aranha pegue o escudo de Steve, e enquanto Tony tenta persuadir o Capitão a se entregar, o Homem-Formiga cresce repentinamente, causando uma distração e ajudando Steve a recuperar o objeto. E o caldo engrossa rapidamente, com os dois grupos de heróis entrando em confronto ali no aeroporto. Cada lado luta para valer. Wanda enfrenta Natasha e T'Challa, enquanto o Homem-Aranha lida com Sam e Bucky. Máquina de Combate e Pantera Negra perseguem o Capitão, mas ele se defende facilmente. No terminal, Clint usa uma flecha magnética para imobilizar Tony temporariamente. Na batalha final, ambos os grupos avançam um contra o outro, e apesar de serem amigos, Wanda e seus aliados conseguem ganhar vantagem, mostrando o quão poderoso e determinado o grupo rebelde liderado por Steve realmente é. O Homem-Aranha até consegue derrubar o Capitão América ao atacar suas pernas, mas Steve, mais experiente em combate, rapidamente vira o jogo, pois derruba o container pesado em Peter, forçando o jovem herói a segurá-lo enquanto aproveita para fugir. Por perto, Clint dispara uma flecha que lança o Homem-Formiga para dentro da armadura de Tony Stark. Lá dentro, o Zé Pequeno começa a desativar o sistema de armas dele, e o herói é obrigado a ativar o sistema de supressão de incêndio. Enquanto isso, o Falcão sugere que ele e Scott distraiam os Vingadores para que Bucky e o Capitão América cheguem ao jato e enfrentem
o verdadeiro vilão. Como parte da distração, Scott usa partículas especiais para crescer, se tornando gigante. Ele ataca todos ao mesmo tempo, enquanto Steve e Bucky correm para o hangar. Do alto, Visão vê a dupla tentando escapar e derruba a entrada do hangar, mas Wanda usa seus poderes para segurar os destroços. Nesse momento, Máquina de Combate dispara uma onda supersônica que atinge Wanda e quase esmaga Steve e Bucky. Viúva Negra muda de lado e intervém, atacando o Pantera Negra e permitindo que Steve escape. Enquanto isso, no centro do aeroporto, o Homem-Aranha usa suas teias para prender as pernas de Scott, que começa a perder equilíbrio. Tony e Máquina de Combate aproveitam para nocauteá-lo com um golpe combinado, derrubando o gigante. Após a batalha, Tony diz ao Homem-Aranha para voltar para casa e voa atrás do jato para tentar detê-lo. Máquina de Combate vai atrás de Sam e o Visão, ali meio distraído com a Wanda nos braços, acaba errando o Falcão e a explosão do núcleo da armadura faz o Máquina de Combate cair de uma forma descontrolada. Tony e Sam tentam salvá-lo, mas chegam tarde demais e Rhodes atinge o chão com muita força, ficando inconsciente. Já no hospital, Tony conversa com Visão sobre o acidente quando percebe uma atualização da polícia de Berlim. Ele descobre que o psiquiatra da ONU, na verdade, era o Barão Zemo. Sexta-feira, sua assistente virtual revela que o verdadeiro psiquiatra foi encontrado desvivido e Zemo usou uma prótese facial para disfarçar o rosto de Buck Barnes. Sem saber que foi descoberto, Zemo chega ao bunker siberiano, onde outros 5 super soldados estão congelados. Enquanto isso, Tony visita uma prisão em alto mar, controlada por Ross, e tenta alertá-lo sobre Zemo. Ignorado, ele desativa o sistema de áudio da prisão para conversar com Sam, e revela a localização de Steve. Tony voa para a Sibéria, sem perceber que o Pantera Negra está logo atrás. Enquanto isso, Steve e Bucky chegam ao bunker e começam a procurar Zemo. Momentos depois, Tony os encontra e, sabendo a verdade, oferece ajuda. Os três encontram os soldados invernais mortos e confrontam Zemo. Zemo revela que o seu objetivo sempre foi destruir os heróis de dentro para fora. Depois exibe imagens de uma missão de 1991, onde Bucky mata os pais de Tony Stark para roubar o super soro. Devastado, Tony pergunta a Steve se ele sabia, e o capitão admite que sim. Sentindo-se traído, Stark ataca Steve e Bucky, e por uns 3 minutos é tiro, porrada e bomba para todo lado. Steve tenta conter a situação, mas Tony está tomado pela sede de vingança. A luta intensa entre eles causa a destruição do bunker, que começa a desmoronar. Enquanto os escombros caem, Steve tenta convencer Tony de que a vingança não trará seus pais de volta, mas Stark insiste, pois ele amava sua mãe. Encurralado, Bucky tenta desativar o reator Arc de Tony. Contudo, o Homem de Ferro dispara uma rajada de energia que simplesmente destrói o braço do Soldado Invernal. Na neve acima do bunker, Zemo ouve repetidamente as mensagens de voz de sua esposa, desvivida durante a destruição de Sokovia. Pantera Negra o confronta, perguntando por que ele quer causar tanta discórdia. E Zemo explica que perdeu toda sua família quando acreditava que estavam seguros durante a batalha contra Ultron. Sua vingança é a sua última motivação, mas T'Challa se recusa a matá-lo, dizendo que a vingança consumiu os outros, mas não consumirá a ele. Sabendo que não poderia derrotá-los, já que homens mais poderosos tentaram e não conseguiram, Zemo elaborou um plano por vários anos para fazer com que os Vingadores se destruíssem. No entanto, T'Challa intervém e impede Zemo de se desviver. Enquanto isso, no bunker, o Homem de Ferro analisa o padrão de luta do Capitão América e finalmente consegue contra-atacar, desarmando Steve. Exausto, o Capitão diz que Bucky é seu amigo e Tony, amargurado, responde que ele também era seu amigo e o atinge com um soco que o deixa atordoado. Mesmo assim, Steve não desiste e usa o seu escudo para quebrar o reator da armadura. Sem energia para continuar, Tony se vê derrotado. Steve pega seu escudo e ajuda Bucky a levantar, mas Tony, ressentido, afirma que o seu pai foi quem fez o escudo e que Steve não merece usá-lo. Então o Capitão América, em silêncio, joga o escudo no chão e vai embora levando Bucky. Após esses eventos, Tony retorna ao complexo dos Vingadores e recebe um pacote. Dentro, encontra uma carta de Steve, que se desculpa por não ter contado a verdade sobre os pais de Stark. Na carta, Steve também deixa um número de telefone
Tony, dizendo que Tony pode ligar caso um dia precise de sua ajuda. Em paralelo, acontece uma invasão na prisão de segurança máxima, pois o Capitão América e o Soldado Invernal foram resgatar os amigos que estavam presos. Já em Wakanda, Bucky pede para ser congelado novamente, até que encontrem uma maneira de libertá-lo do controle da Hydra, já que vez ou outra ele dá esses ataques de loucura. Antes de partir, Steve conversa com T'Challa, alertando de que caso a ONU descubra o seu paradeiro, eles poderão ir atrás dele. E o rei de Wakanda responde com firmeza que está ansioso para enfrentá-los, terminando assim o filme